Nestes últimos anos, temos visto um aumento significativo de notícias sobre ataque cibernético nas mídias, seja em empresas ou até mesmo em órgãos governamentais. Estes ataques são executados por hackers, que são pessoas com conhecimento técnico que exploram funções de sistemas ou redes de computadores. Mas nem todo hacker é ruim. Existem os white hats, que caçam e tentam corrigir falhas e brechas em sistemas ou infraestruturas, de forma a torná-las mais seguras. Geralmente são contratados por empresas e órgãos do governo para realizar avaliações ou implementar soluções de segurança. Por outro lado, temos os black hats, que podem agir com a intenção de burlar, sequestrar, roubar e divulgar dados pessoais. Esses profissionais de crime cibernético geralmente são motivados por ganho financeiro. No passado, eram chamados de crackers, mas o nome não pegou. Também temos os hacktivistas, que são os grupos maiores motivados por ideologia ou política e usam suas habilidades para fazer declarações políticas, tais como ataque DDoS ou ataque web. Assim, podem constranger ou expor o seu alvo. E como o objetivo do vídeo não é ensinar como ser um hacker, vamos falar algumas formas de invasão que eles costumam utilizar. Também vou apresentar casos de empresas que sofrem ataque cibernético e como você pode conectar esta ameaça com o seu programa de continuidade de negócios. Seja bem-vindo ao canal Empresas Sem Crise. Neste canal, você aprende sobre resiliência corporativa, contingência e implementação de um programa de continuidade de negócios. Meu nome é Eric Teixeira e o tema de hoje é ameaça de crise, ataque cibernético. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa um like, pois além de me ajudar mostrando para o YouTube que este conteúdo agrega valor para você, a plataforma enviará notificações de conteúdos novos, que são disponibilizados semanalmente. Dito isso, bora para o conteúdo. Percebo que as pessoas fazem muita confusão sobre o que é e o que pode ocasionar um ataque cibernético. Então vou contextualizar primeiro. A maneira mais comum de os hackers invadirem uma rede não é simplesmente hackeando, mas sim enganando ou manipulando os usuários para conseguir algum tipo de informação privilegiada, como uma senha de algum sistema ou uma liberação, seja de uma aplicação ou até mesmo de acesso físico, facilitando a sua entrada na empresa. Esta ação é chamada de engenharia social. Eu tenho um exemplo bem interessante sobre esse tipo de ataque, dá uma olhada nesse vídeo. Hacking is no longer like this fringe activity, and if you are at DEF CON, there's a good chance that you're here because you want to learn what could happen to you or your company. Anyone here first time in the SCCTF? Holy crap. I invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some? Yeah. See if it works? Yeah, we probably could have our star Visher here make some phone calls as Let's do it. Sure. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider Okay. and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, gmail.com? Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either?
So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. I really thought that my cell phone company would protect me. I mean, like, this is the most basic stuff, and they're not doing it. And if they're not doing it, you know all these other businesses aren't doing it either. Já o tipo mais comum de ataque é o phishing, o qual, em sua maioria, é recebido por e-mail, solicitando o login em um site, por exemplo, do banco. É engraçado que às vezes recebemos e-mails de um banco que nem temos conta. O link leva a um site que parece legítimo para o usuário e, ao fornecer as suas credenciais, você entrega elas para o atacante. Existem casos, inclusive, que te redirecionam para o site original do banco, solicitando novamente o acesso. E quando você conecta na sua conta, ela abre normalmente, dando uma percepção de que você digitou errado, errou a senha, parece que a culpa é sua. E por dar toda essa volta de entra, tenta de novo, a gente até acaba esquecendo por que clicou no link e muitas vezes acabamos desistindo. Outra forma de realizar a engenharia social é o pretexting, onde o atacante finge ser alguém de confiança, por exemplo, dentro da sua empresa, e encontra uma forma de conseguir falar internamente ligando para um número corporativo e pedindo para ser transferido para um possível alvo. Assim, a pessoa irá ver no identificador de chamadas que é um número de dentro da empresa que está ligando para ela. Depois disso, o invasor pode fingir ser do time de suporte e solicita que o usuário realize alguma ação que comprometa o seu computador. Esses atacantes podem ser bem convincentes, pois geralmente realizam pesquisas prévias para identificar informações de usuários, como, por exemplo, nome, cargo, e pode ser necessário ligar para 50 pessoas diferentes até encontrar uma vítima. Porém, ele só precisa de uma para entrar. Presencialmente, esse acaba sendo mais arriscado para o invasor. A pessoa pode imprimir um crachá falso e tentar entrar em uma unidade fingindo trabalhar em outra. Lembra da pesquisa prévia? Assim, ele pode tentar colocar um computador desconhecido na rede e realizar tentativas de acesso diretamente por seu dispositivo. E-mails também são mecanismos comuns de entrada para malware, como o cavalo de Troia, que são programas disfarçados como anexos inofensivos, como uma foto ou uma fatura, e servem para espionar os computadores dos usuários, podendo coletar dados de credenciais bancárias, cartão de crédito e senhas de aplicativos. Outro método de ataque é o de força bruta, onde o atacante tenta diversas combinações de senha até conseguir entrar no sistema. A maioria dos sistemas modernos possuem proteção contra esse tipo de ataque, aumentando o tempo de espera após cada tentativa de falha do acesso. Em alguns casos, o sistema bloqueia a credencial após um certo número de falhas. Um bom exemplo para este cenário é o seu smartphone. Você se recorda de tentar colocar a senha diversas vezes e ele pedir para esperar 30 segundos para a próxima tentativa? Esse tempo é gradativo, e se você erra diversas vezes, será necessário utilizar outro meio para liberar e recuperar o seu acesso, por exemplo, através do seu e-mail, já conectado em outro dispositivo ou até mesmo uma conta do fabricante de celular. E para tentar burlar, existe um hack chamado espelhamento, onde, caso haja possibilidade de acesso físico ao dispositivo, você pode copiar a memória do dispositivo e com isso é possível tentar uma série de senhas até que o aparelho inicie os bloqueios por meio da espera. Quando isso acontece, você apenas recupera a memória da cópia original, por meio de uma redefinição, a qual permitirá a você tentar mais uma série de senhas imediatamente, sem a necessidade de espera. Há alguns anos, essa técnica foi utilizada para desbloquear um iPhone 5C e era conhecida como Name Mirroring.
A Apple contornou essa técnica com a introdução do leitor biométrico, que também já foi substituído por outro controle de segurança. E se você não entendeu muito bem, dá uma olhada nesse trecho desse vídeo. Também está em inglês, tá? Hello to everyone. This is a demonstration of the successful iPhone 5C hardware NAND mirroring process. You can see a sample iPhone on the left, and in order to succeed, we first need to get access to the NAND memory storage. For that, the iPhone needs to be opened, and the process is well described on the internet, so I will show you the result of opening the iPhone, and you can, after unscrewing the main board, you can remove it, and this is the setup that was used for that. And the iPhone uses undocumented proprietary communication protocol, and therefore logic analyzer was used to work out what commands needs to be sent. For the NAND mirroring process, the next step is to create the clone of the original NAND memory storage so that we can safely try multiple passcode attempts without fear to damage the original storage. Once the process of cloning is finished, we can test the clone chip in the original iPhone. For that, we need to wait until the iPhone boots. Now we can enter various passcode attempts. So let's try from 0001, incorrect, 0002, 0003, 0004, 0005. Now there's a short delay introduced, and when we try for the 6th time, the iPhone is locked for 1 minute. Now we need to power it down. Remove it. I can take it off, and I put it back into the cloning setup, and I will use exactly the same copy of the data to see whether I can try entering the passcode again. And now I try attempt number 7, number 8, number 9, 10, 11. Now small delay is introduced. And that's another 6 attempts until the phone is locked. And now I can power it down. And because I can create as many clones as I want, I can repeat that process many times until the correct passcode is found. Geralmente o atacante não tem acesso físico ao dispositivo, por isso precisa encontrar uma maneira de invadi-lo remotamente, como pela internet. Em geral, isso requer que o invasor encontre e tire proveito de um bug em um sistema, e a utilização bem-sucedida de um bug pode obter recursos de acesso. Ela é chamada de exploit. Um tipo comum de exploit é o buffer overflow. Buffers é um termo utilizado para um bloco de memória reservado para armazenar dados. Por exemplo, podemos imaginar a página de login de um sistema operacional ou aplicação na internet que possui os campos de nome de usuário e senha. Nos bastidores, esse sistema operacional utiliza buffers para armazenar os valores de texto inseridos nesses campos. Para ilustração, digamos que esses buffers foram especificados para terem 10 caracteres de tamanho. Na memória, os 2 buffers de texto ficariam mais ou menos assim. E o sistema operacional está monitorando muito mais do que apenas um nome de usuário e senha. Então haverá dados armazenados antes e depois na memória. Quando um usuário insere um nome de usuário e senha, os valores são copiados para os buffers, onde eles podem ser verificados. Um ataque de buffer overflow faz exatamente o que a tradução sugere, transbordo de buffer. Nesse caso,
qualquer senha com mais de 10 caracteres substituirá os dados adjacentes em memória. Às vezes, isso pode causar a falha de um programa ou sistema operacional, porque parte do código será substituído por um jargão ou dados aleatórios. Travar um sistema é ruim, e talvez seja tudo que um hacker malicioso queira fazer: incomodar. Mas os invasores também podem explorar esse bug de maneira mais inteligente, injetando novos valores propositais na memória de um programa. Por exemplo, definindo uma variável "é administrador" como verdadeira. Com a capacidade de manipular arbitrariamente a memória de um programa, os hackers podem contornar os prompts de login e, às vezes, até usam esse programa para sequestrar todo o sistema. Existem muitos métodos para combater ataques de buffer overflow. O mais fácil é sempre testar o comprimento da entrada antes de copiá-la para um buffer, chamado de verificação de limites. Muitas linguagens de programação modernas implementam a verificação de limites automaticamente. Os programas também podem randomizar a localização de variáveis na memória, como o sinalizador é admin, para que os hackers não saibam qual local da memória sobrescrever, sendo mais provável travar o programa do que obter o acesso. Os programas também podem deixar espaço não utilizado após os buffers e ficar de olho nesses valores para ver se eles mudam. Se o fizerem, saberão que o invasor está mexendo com a memória. Outro hack clássico é a injeção de código. É mais comumente utilizado para atacar sites que usam banco de dados, o que praticamente todo grande site faz. E eu não vou entrar no detalhe de banco de dados, mas vou usar como exemplo uma linguagem de consulta estruturada, ou como é mais conhecida, SQL. Vamos imaginar que o nosso prompt de login agora esteja sendo executado em uma página de web. Quando um usuário clica em login, os valores de texto são enviados para um servidor que executa o código que verifica se esse nome de usuário existe e, se existir, verifica a senha correspondente. Para fazer isso, o servidor executará um código conhecido como consulta SQL, mais ou menos parecido com isso aqui. Primeiro, ele precisa especificar quais dados estamos recuperando do banco de dados. Neste caso, queremos buscar a senha. O servidor também precisa especificar de qual lugar no banco de dados a informação deve ser recuperada. Neste caso, vamos imaginar que todos os dados dos usuários estejam armazenados em uma tabela, como nome de usuários. Por fim, o servidor não deseja recuperar uma lista gigante de senhas para cada usuário no banco de dados. Então, ele especifica que deseja apenas dados para a conta cujo nome de usuário seja igual a um determinado valor. E esse valor é copiado para a consulta SQL pelo servidor, com base no que o usuário digitou. Então, o comando real é que é enviado para o banco de dados SQL seria mais ou menos igual a esse aqui, onde o nome do usuário é igual a Felsan. Observe também que os comandos SQL terminam com um ponto e vírgula. Então, como alguém hackeia isso? Enviando um nome de usuário malicioso com um comando de SQL embutido. Por exemplo, poderíamos enviar ao servidor este nome de usuário diferente. Quando o servidor copia esse texto para a consulta SQL, fica mais ou menos assim. E aí, como eu mencionei antes, o ponto e vírgula é usado para separar os comandos. Então, o primeiro comando que é executado é o seguinte: se houver um usuário chamado AAAA, o banco de dados retornará a senha. E claro que não temos ideia de qual seja a senha desse usuário. Então vamos errar e o servidor irá recusar. Se não houver nenhum usuário chamado AAAA, o banco de dados não retornará nenhuma senha ou fornecerá um erro e o servidor rejeitará novamente. De qualquer forma, não vem ao caso, porque o próximo comando SQL é o que nos interessa, Drop Table Users, um comando que injetamos manipulando o campo de nome de usuário. Esse comando instrui o banco de dados, por exemplo, a excluir a tabela que contém todos os dados de usuários, o que causaria muita dor de cabeça
em empresas que geralmente possuem uma enorme lista de usuários. Por exemplo, grandes empresas de streaming, como Netflix, Spotify, varejistas que vendem na internet, ou mesmo um banco. Pensando bem, na verdade, qualquer lugar sofreria um impacto com um negócio desse. Perceba que nem mesmo invadimos o sistema. Não é como se estivéssemos adivinhando um nome de usuário ou senha. Simplesmente identificamos uma brecha no código da aplicação. Mesmo sem acesso formal, conseguimos criar uma confusão explorando um bug. Esse é um exemplo muito simples de uma injeção de código, que quase todos os servidores hoje possuem proteção. E por fim, eu vou falar do ransomware. O ransomware é o software de extorsão que pode bloquear o seu computador ou todos os servidores da rede, e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo, geralmente solicitado em criptomoeda. O nome, inclusive, já faz referência à finalidade do malware, pois a palavra ransom significa resgate. Esse, inclusive, é um dos principais causadores de prejuízos financeiros nas empresas, não só por conta do resgate, que muitos não pagam, mas por conta do tempo que as empresas ficam paradas tentando se recuperar. Dois grandes casos que tiveram muito impacto com o incidente de ransomware foram da empresa varejista Renner, que ficou cerca de 4 dias com impacto na operação por conta do incidente, e o outro é o caso da JBS, que precisou até pagar para ter o sistema de volta. Dá só uma olhada nesses casos. Voltando aqui para o Brasil, um ataque cibernético deixa o site das lojas Renner fora do ar desde ontem. A empresa afirmou que os principais dados no banco de informações da empresa, tudo está preservado e que as lojas físicas estão funcionando normalmente. A gigante mundial do setor de carnes, a JBS, fez um pagamento de 11 milhões de dólares em bitcoins a hackers. A companhia foi vítima de um ataque cibernético no fim de maio. A revelação foi feita pelo diretor executivo da JBS nos Estados Unidos, André Nogueira, ao Wall Street Journal. Nogueira disse que foi muito doloroso pagar os criminosos, mas, segundo ele, foi feito o correto para os clientes da companhia. O valor pago aos hackers equivale a 55 milhões de reais. A JBS havia indicado às autoridades americanas que estava sendo alvo de um cyberataque proveniente de uma organização criminosa, provavelmente sediada na Rússia. Os servidores em que se baseiam seus sistemas de informática na América do Norte e na Austrália foram atacados, paralisando as atividades do grupo na Austrália e suspendendo algumas linhas de produção nos Estados Unidos. Para se proteger de ameaças desta natureza, é importante que a empresa possua uma rede segregada corretamente, um processo funcional de gestão de vulnerabilidades, software para proteção dos dispositivos, como antivírus ou EDR, e principalmente um bom programa de conscientização de segurança, considerando que muitos desses ataques acabam surgindo de colaboradores mal orientados que clicam em link de phishing e spam recebido em seus e-mails corporativos. E se passa pela sua cabeça que eu estou exagerando, dá só uma olhada nesse gráfico mostrando algumas das principais empresas e órgãos do governo que sofreram com ataque cibernético nos últimos anos. Caso sofra um ataque cibernético e este indisponibilize toda ou parte da sua infraestrutura de sistemas, é importante que você tenha um plano de recuperação de desastres. Mas, Eric, o que é um plano de recuperação de desastres? Um plano de recuperação de desastres é um conjunto de ações mais voltadas à tecnologia, utilizadas para recuperar o ambiente tecnológico da sua empresa, caso ocorra algum cenário caótico. E você pode até estar imaginando que o DRP vai resolver todos os seus problemas com o incidente. Infelizmente, não. O plano de recuperação de desastres não deve ser utilizado para apagar incêndios do dia a dia, visto que o seu acionamento exige um tempo de execução, esforço de alguns ou diversos recursos humanos e custos financeiros. Para construir um DRP, é necessário ter conduzido a análise de impacto nos negócios, de forma a identificar os sistemas e recursos tecnológicos necessários para uma recuperação e a avaliação de riscos
para identificar os cenários de indisponibilidade que podem afetar o seu negócio. Com esses dois recursos em mãos, você será capaz de construir uma estratégia de recuperação que atenda à necessidade do negócio com relação a tempo e perda de informações. Peraí, você falou perda de informações? Sim, a perda de informações será o tempo entre o seu último backup e o momento do incidente. Essa perda pode considerar minutos, horas ou até dias, dependendo do mapeamento e definições utilizadas em sua empresa. É de extrema importância que você tenha a definição do período máximo tolerável de disrupção para os processos críticos de negócio e o tempo objetivado de recuperação de cada aplicação. Ah, mas que termos são esses? Eu explico brevemente neste vídeo aqui no canto superior da tela. Se você não viu, já coloca na lista para ver. E se você está gostando desse conteúdo, aproveita e dá um like. Após a identificação destes períodos e dos riscos, você terá embasamento para definir sua estratégia de recuperação para a TI, a qual irá contemplar o cenário de ataque cibernético. E o que o plano de continuidade deverá contemplar para suportar um ataque cibernético? Infraestrutura. Seja por equipamentos físicos ou nuvem, você deve identificar como e onde vai recuperar os seus serviços tecnológicos. Backup. É importante contemplar a guarda dos dados de forma integral e segura. Vale salientar que um atacante em busca de resgate tentará comprometer o máximo de serviços possíveis, incluindo ambientes de contingência e backups, aumentando a possibilidade de receber o resgate pelo sequestro dos dados. Local para a recuperação. Também é necessário ter um local definido para realizar a recuperação, conforme os cenários construídos na etapa de análise. Procedimento de recuperação. De forma a evitar a dependência de pessoas específicas, é necessário ter o processo escrito. Lembre-se que tem que contemplar tudo, às vezes até o calibre do aperto do parafuso, para evitar que algo não funcione. E teste. Para garantir que o negócio vai funcionar. Comece com um teste simples e depois vai avançando. De forma subjetiva, estes são alguns dos principais tópicos que o seu plano de recuperação de desastres deve conter. Por fim, é de extrema importância relembrar que apenas ter um plano de recuperação de desastres não vai resolver todos os seus problemas relacionados ao ataque cibernético. É importante que toda a sua operação esteja segura, com mecanismos de segurança lógica bem configurados, equipe de tecnologia capacitada e, principalmente, usuários das áreas de negócio conscientizados sobre as consequências de mau uso dos dispositivos e recursos fornecidos pela empresa. Recapitulando, no vídeo de hoje falamos sobre 6 tipos de ataques cibernéticos, casos de empresas que sofreram com ataque cibernético, plano de recuperação de desastres e quais tópicos o seu plano deve contemplar para suportar um ataque cibernético. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você e se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual tema você gostaria de me ver abordar no próximo vídeo. Eu te agradeço muito por me acompanhar até aqui e até a próxima. Um abraço. Com a capacidade de manipular arbitrariamente a memória de um programa, os hackers